você criou uma escola, um EMEI, né? Absolutamente Amém. pedagogia participativa, pedagogia democrática. São as assembleias, né? Aquela ideia de assembleia que se faz com os mais velhos, você faz com eles. Sensacional. A gente conseguiu realizar indicadores de qualidade de educação infantil com eles, que foi muito mais produtiva do que com os adultos. A gente tinha um medo inicial. O primeiro ano representativo, né? Então, algumas crianças participaram de cada uma das dimensões. E aí, nos últimos anos, a gente conseguiu fazer com todo mundo participando. Eles fizeram a escolha de qual sala eles iam participar. Como a gente faz o leituraço, sabe? Quando eles optam e escrevem os nomes para qual livro eles querem ouvir, então eles vão, escolhem para qual dimensão eles querem discutir. No dia os professores se organizam, apresentam atividade, e aí dentro dessas atividades, dessa apresentação, eles sentam para discutir a dimensão mesmo. E a gente adaptou as perguntas, né, para eles conseguirem ficar mais próxima da dimensão. Iniciou com a coordenadora Lorena, ela fez uma adaptação das perguntas, e a gente tem tocado com essas perguntas mesmo. Tem dado super certo. Uma ou outra alteração que a gente faz todo ano, mas eles adoram. E o interesse deles é muito maior do que o dos pais, que a gente senta e o pai fala: que horas acaba? Que eu tenho arroz para cozinhar, que eu tenho outro filho, eu deixei, eu preciso ir. Não, eles estão super... já acabou, acabou. Depois a gente faz um plano de ação com eles, e as ideias deles para resolver os problemas são... Dá um livro, inclusive a gente está escrevendo. Boa. Boa. Vamos tentar fazer um livro, porque eles têm ideias para resolver os problemas fantásticas. Ô, Ju, foi um presente começar com você, com essa experiência, viu? Muito obrigada, que legal. Aqui no chat está todo mundo comentando. Muito legal, eu sou uma que vou copiar total. Copiar assim, né? Vai ser igual. Me inspirar, você me inspirou muito nessa... Porque a gente escuta, né, tanto assim, eu mesmo já vivi com os mais velhos essa experiência, mas nunca me ocorreu de fazer isso com os menores, e a gente, né, formalizar esse espaço de escuta, institucionalizar, né, se institucionaliza que ali as crianças têm esse lugar, muito bacana, parabéns. As crianças trazem umas ideias muito legais, você falou, eu lembrei de uma experiência de uma EMEI, que a gente até publicou na revista Avisa Lá. A gente colocou essa experiência do Assembleia, né? Que as crianças colocam as suas opiniões. E teve uma que eu achei muito bonita, que a escola tinha ganhado uma casinha para colocar no parque. E aí a direção pensou num lugar para pôr, mas aí chegaram as crianças, eles escolheram onde ia pôr. Aí ganharam outra casinha, e a escola era enorme, tinha bastante área verde. E aí a gestão queria colocar num outro canto. As crianças falaram: não, coloca do lado da outra casinha, porque assim a gente tem vizinhos, a gente brinca de vizinho. Que assim, é uma outra dimensão. A gente fica preocupado em ser democrático, vamos colocar uma casinha em cada canto. Não, mas as crianças sabem como é que elas vão brincar, né? Elas querem brincar de casinha, e casinha tem vizinho. Eu acho, e se não tivesse assembleia, elas nunca iam ter essa ideia. Muito legal. Muito legal. Muito bom, gente. Bom, vamos começar aqui hoje o nosso segundo encontro no módulo de acolhimento, mas a gente já começou no acolhimento, né? Nesse acolhimento bacana das ideias das crianças, das sugestões, né? Do lugar que elas ocupam na escola e de como elas veem as necessidades que elas têm, que é muito interessante quando a gente pode ouvir por elas, né? Sem falar por elas, muito bacana. Bom, hoje vou compartilhar aqui com vocês os slides do nosso segundo encontro. Nós preparamos, eu e Teca, para esse segundo módulo, né? Tem sempre um início aqui que a gente compartilha com vocês uma ampliação, né, de universo cultural, um pouco nessa linha da gente trazer referências de cultura. E a primeira é mais uma homenagem que a gente queria dividir com vocês, né? A homenagem para o Quino, que faleceu na última semana, criador da nossa querida Mafalda. Nós aqui somos mafaldetes, então para a gente foi uma morte sentida, né, do que ele representou, do que ele criou.
E aí essa tirinha traz exatamente isso, né? Ele vai, mas ela fica. E aí o Quino, ele produziu durante um período, né, de 64 a 73, mas é uma produção muito rica e muito, ela transcende o tempo, né, e universal, acho que assim, a forma como ele criou todos os personagens, né, em torno dessa principal, que é a Mafalda, tão política, tão sábia, tão reflexiva. Então, a gente só queria prestar essa homenagem, né? Aí tem uma tirinha muito, que conversa muito com o nosso tempo também, que é a Susanita com a Mafalda. Então, Susanita, por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Susanita. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Muito bom, né? É isso, né, gente? Então, vamos ver quem está no meio do filme que tem a contribuir. Bom, nossa pauta de hoje é a seguinte, a gente vai começar compartilhando uma experiência de comunidade, soluções em tempos de pandemia, foram as experiências compartilhadas no fórum. Depois, essa primeira experiência de comunidade das bordadeiras, que eu já trago aqui, a gente já vai compartilhar, de uma experiência bem bacana, que a gente conheceu. Depois tem o fórum, né, as contribuições do fórum para a gente dividir. E aí a gente entra no tema principal do encontro de hoje, que são as narrativas. As narrativas de modo geral, né, como temática. Dentro das narrativas, a gente tem as dimensões da oralidade, as dimensões da linguagem escrita. Então, a gente vai trazer essas duas dimensões para pensar, né, na força delas para a formação das crianças em todos os tempos e como é que o que elas significam num tempo como o que nós vivemos agora. E encaminhamentos. A gente vai manter sempre aquela dinâmica aqui de vocês participarem no chat, a gente dialogando com vocês e vamos ter aqui alguns momentos que é de fato para circular mais a palavra e ouvi-las. Bom, o primeiro que a gente trouxe aqui para ampliação cultural é uma experiência das bordadeiras do Jequitinhonha. Não sei se vocês também entraram em contato aí nesses últimos meses. Com essa história toda aí dos últimos tempos, o que aconteceu é que esse grupo de bordadeiras que vive do comércio e do turismo ficou uma situação muito delicada e aí elas criaram, né, no projeto Colabora, um projeto que era de vender versinhos, porque como elas não conseguiam mais vender os bordados, né, e então criaram essa alternativa, que aliás é muito criativa, de vender versinhos por encomenda. Inclusive chegou até o Chico Buarque, porque a filha dele encomendou um versinho para dar de presente a ele, e foi daí também que elas ganharam mais visibilidade. E então a gente queria colocar aqui para vocês um trechinho. Esses são versos, né, que antes da Covid eram uma forma de interação, porque elas vivem do bordado, certo? Mas o que acontecia é que antes do bordado, elas sempre, como as canções de trabalho, né, assim, tem essa cultura, né, muito forte de cantar, de recitar os versos como uma forma de interação, né, durante o trabalho, nas horas de lazer. E aí elas acabaram, nesse momento, vendendo esses versos, gravando esses versinhos para conseguir algum retorno aí financeiro. São R$26, né? Eu encomendei foi uma delícia e é uma forma de circular essa herança cultural maravilhosa. Vamos ouvir um aqui. Vocês estão vendo, então? Bia não entrou, tá só no slide. Ah, tá no slide? Ixi, peraí. Vou tentar de novo aqui. Tá. Foi? Foi. A folha da bananeira
balanceou, quebrou no meio. Foi buscar meu papagaio que tratou de vir, não veio. Vou buscar meu papagaio que tratou de vir, não veio. Fique em casa pela sua proteção. Por favor, não se esqueça de fazer uma oração, pedindo a divindade cura e libertação. Meu nome é Nalva. Aqui é Marli. Eu sou a nega que Karen. As estrelas do céu cor, todas elas correm na linha igual corre. Um beijinho da sua boca na minha. Fica em casa, se protege, vibra em boas energias. Vamos cultivar o amor e cuidar das nossas famílias. Viviane é bonitinha, bonitinha, eu sei que ela é, parecendo um cavo branco nos braços de São José. Roda moreninha, quero ver você rodar, balanceia, balanceia, quero ver balancear. Cê de lá e eu aqui, revelam passar no meio, cê de lá dá um sustinho, eu de cá ninguém. Menino, casa comigo, que de frio não vai morrer. Já udi meus cobertores, só falta a mamãe tecer. Lindo, né, gente? Muito bom. E aí, o que eu não estou conseguindo ver o chat, tá, Teca? Só para te falar se tiver algum. Eu encomendei um para as crianças lá da escola e foi super legal, porque lá a gente nomeia salas por cor, sala verde, sala vermelha. Elas fizeram uns versos maravilhosos, assim, um presente. Vamos lá. Eu não estou conseguindo colocar para frente o slide. Começar de novo. Fica aí uma sugestão para o Dia dos Professores, né? Nas reuniões virtuais, eu já tinha chamado uma pessoa, fica uma ideia, né? Acho que dá tempo ainda. Verdade, boa ideia. Bom, vamos então agora para compartilhar o fórum, né? Nós deixamos, então, do nosso último encontro para agora, uma pergunta, uma proposta, que era o que eu trago da minha experiência nesse tempo de isolamento social para acolher o outro, crianças e adultos, em minha unidade. Palavra, objeto, imagem, história. E aí essa proposta foi pensando em 3 campos, né? Primeiro, as experiências pessoais e suas, quer dizer, a proposta foi essa. E aí o que nós recebemos, a gente organizou nesses 3 campos, que foi as experiências pessoais e suas reflexões que ajudam a estruturar a ação profissional e sustentar o retorno, as ações de acolhimento da equipe durante o distanciamento e ideias de ações específicas, práticas de acolhimento. A gente vai compartilhar aqui essa primeira tela aqui, e a Teca falou agora no primeiro grupo, que eu achei muito bacana, porque essa tela acaba sendo a lousa, né? Aquele momento que a gente escreve junto, que a gente vai compartilhando as palavras que melhor representam nossas experiências. E agora a gente tem a tela. Mas é a Teca que fez essa belezura aí, e eu acho que funcionou muito bem. Então, nós temos aqui algumas palavras bem importantes. A escuta, né, que estava muito presente para vocês, está muito presente como experiência, ficou presente no nosso primeiro encontro, acho que se mantém agora. A gente começou esse encontro com a Ju falando da experiência de das crianças, escutar as crianças, né, no fórum. A paciência, solidariedade está muito presente, a própria ampliação cultural passa também por essa dimensão, pela questão da cultura e pela questão da solidariedade, empatia, resiliência, né? A gente está ficando exausta, mas a gente está ficando mais forte. Isso é um fato, né? Tá todo mundo exaurido, mas acho que vai ficar todo mundo muito bom aqui em gestão de crise. Todo mundo forte em gestão de crise. Empatia, né? Com a dor do outro, né? A dor e a alegria. As saudades, o amor, calma, paciência, né? A respiração,
que não há educação sem coletividade, que podemos sentir acolhido por uma música ou poema, né, que são esses gestos. Caminhar juntos tem mais sentido, apoio e união das famílias. Acho que esse é um balão muito importante, assim, acho que representa bem o que a gente compartilhou no primeiro encontro. Aí tem algumas imagens muito interessantes que foram colocadas. Essa da resiliência, né, uma flor que nasce no meio do concreto. O cacto, né, que tem facilidade para se adaptar a novos ambientes, uma forma de resistência e superação. Aqui tem os nomes das pessoas que compartilharam no fórum, essas imagens muito sugestivas. O girassol, que reflete a energia positiva do sol. As tramas da solidariedade, né, essa tessitura aí, essa urdidura dessa trama. E aqui também uma imagem bonita de metamorfose, né, da borboleta. Me vejo nesse processo saindo aos poucos do casulo. Então, acho que são as imagens aqui para a gente compartilhar. Depois vocês vão receber esse material. E essa daqui, que é também uma outra experiência, assim, outro material que a gente recebeu no fórum, né, que estava postado no fórum, que foi da e-mail Luísa Helena de Barros, eu não sei se ela está aqui agora, mas enfim, dos emojis personalizados, né, as pessoas foram criando aí os emojis, que eu acho que é uma linguagem tão presente, tão atual, e como que também refletem o que se vive do ponto de vista das emoções, né, dos nossos estados atuais, emocionais atuais. Então, criatividade, conexão, aprendizagem, aceitar a tecnologia, isso é muito bom, acho que todo mundo passou um pouco por isso. Incerteza, cuidar de si e do outro, superação, empatia. E aqui, também do fórum, né, uma forma de organizar as citações que foram colocadas, né, desses autores que nos inspiram. Eu acho isso sempre importante. Por que a gente recorre a eles? A gente recorre tanto à arte, a gente recorre aos teóricos, porque é no diálogo com eles, né, que a gente consegue também inovar e que a gente consegue sustentar melhor as nossas ações. Então, nós selecionamos aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Coríntios. No provérbio chinês, as pessoas que devem se encontrar estão conectadas por um fio invisível que as liga pelo resto da vida. O fio pode encurtar, esticar, se enrolar, o que for, mas ele nunca se rompe. Alguns chamam isso de destino. E se a gente for lembrar também, no nosso primeiro encontro, a gente falou daquela citação do Mia Couto, o fio das miçangas. E aí a Luciana lembrou desse provérbio aqui. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Carl Rogers, um grande, né, também teórico para a área da educação. O céu pode estar cinza e o dia triste, porém o essencial é invisível aos olhos. Pequeno Príncipe. Há certas coisas que não podem ser ajudadas, tem que acontecer de dentro para fora, nosso querido Rubem Alves. Paulo Freire, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Coelho, ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os ouvidos para escutar tudo o que está à nossa volta. E Lenine, um trecho da música que ele compôs, que é Paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Muito bom, muito bacana, né, a gente dividir, vocês trazerem essas referências que vão conversando tão bem com o que a gente vem refletindo aqui juntos. E também temos aqui uma outra reflexão que diz respeito mais a uma ação de acolhimento durante atividades remotas. Então, naqueles 3 campos, essa entra como ação de acolhimento. Lá em nosso SEI, desde junho, iniciamos o projeto Cuidando, Ações para a Saúde Emocional e Social da equipe escolar do SEI Samir. Com parceiros de fora da rede municipal, toda sexta-feira pela manhã, vivenciamos diversas propostas. Meditação, confecção de mandalas, 4 e 8 montas, dança jazz, roda de conversa com nutricionista funcional,
confecção de tricô de dedo, alongamento e relaxamento. Enfim, a gestão iniciou o projeto e a busca de parcerias, e a partir dessa sexta, professores também estão em busca dessa rede. Discutimos desde então a importância de cuidarmos de nós, nos acolher para que esse movimento também ocorra com as pessoas ao nosso redor. Foi a Vivian Numa. É isso, né? Para a gente acolher o outro tem a ver com nos sentirmos acolhidos. A gente vai dando aquilo que a gente passa também pela experiência, né? A experiência não pode passar pela gente, mas tem que esperar passar na gente, né? Ideias de ação para acolher, né? E aqui algumas coisas que foram trazidas. Compartilhar um samba, né? Como Coisa de Pele, do Jorge Aragão, pela Vivi Aparecida. Mostrar poesias, como Lagarto, de Cecília Meirelles, Iracema, Tatiana. Ler para as crianças, como o Livro dos Sentimentos, sugestão da Maria Aparecida. Fazer brincadeira ao ar livre, né, diferentes sugestões. Levar plantas e flores, da Tatiana Machado. Compartilhando o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Korsak, uma sugestão da Renata Marchetti. Bom, e aqui nós temos mais uma, né, da Viviane Aparecida, que diz o seguinte: construir um objeto que os bebês possam manusear e que dê para higienizar. Momentos como esses é o que eu quero levar para o retorno. Espera só um pouquinho, não estou conseguindo ver aqui. Quero que através das fotos os bebês sintam-se pertencentes do ambiente. Ainda não pensei como levarei, talvez móvel, talvez painel. Após assistir à live Acolhimento Pedagógico, juntamente com a minha experiência nesse tempo de isolamento, percebo a certeza de que as pessoas vão querer ser ouvidas, os adultos e as crianças, como foi falado, sobre o autocuidado e sobre o cuidado de si e do outro. Na minha concepção, essa relação de cuidado vai sendo redefinida, desenhada após todos esses meses em casa. Pensei em um painel com post-its, né, uns papéis coloridos, que ficariam disponíveis aos familiares para expressarem suas ideias e desejos. Ali poderão expressar no momento de entrada ou saída sem receio e sem precisar identificar-se. Então, aqui mais duas sugestões, né, para esse momento de acolhimento, para já pensar o que a gente pode fazer, como a gente materializa, né, leva como uma proposta para que as crianças e as famílias se sintam acolhidas. Além, é claro, de toda a equipe já se sentir, né, permanentemente acolhido. Então, vamos lá. Vou seguindo aqui, porque depois que a gente viu essas sugestões, né, essas ideias, algumas experiências já vividas por vocês, a gente lembrou de um trabalho de uma artista plástica. Posso continuar? Um barulho? É uma artista plástica que é a Yoko Ono, que também ficou muito conhecida por ter sido casada com o John Lennon, o ex-Beatle. Inclusive, ela estava com ele no dia do assassinato, enfim. Mas ela é uma pessoa, né, que, além de artista, né, ela tem uma multiplicidade de atuação, compositora, cineasta, cantora, uma ativista da paz. E tem um trabalho dela que a gente queria destacar aqui, que é a Árvore do Desejo. Inclusive esteve aqui numa exposição no Instituto Tomi Otaki, eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos, não sei se vocês se lembram. Não sei se chegaram aí, porque é exatamente a Árvore do Desejo, porque é uma instalação de arte e o que ela propõe é que as pessoas manifestem, expressem ali um desejo, né? Como ela é uma ativista, né, da paz e tudo mais, é um desejo para o mundo, né, um desejo de coletivo, um desejo para a paz, tem sempre uma ideia muito nobre, né, de um projeto de nação muito colocado. As instalações envolveram 21 árvores em diferentes países, né, com limão, árvores como eucalipto, e ela sempre muda a proposta em função de cada país. Por exemplo, aqui a gente tem uma que foi feita em Londres, Yoko Ono à Luz, em 2012. Essa outra que foi a Árvore dos Pedidos para o Mundo, no Guggenheim, em Nova York, em 2011. E essa daqui dos pedidos é a que eu participei aqui quando veio para o Brasil, em São Paulo, no Tomi Otaki. Era muito parecida com essa. E foi muito interessante, porque imagina, é uma árvore que já está lotada de papeizinhos brancos, mas você fazer parte daquilo te coloca num lugar ali, junto com todos, né, desejando, depositando algo naquela árvore. Então tem
uma dimensão simbólica que é muito importante, como a história dos post-its, né, que a Janaína trouxe de colaboração no fórum. Essa daqui também é uma que eu fiz no ano passado, na escola que eu trabalho, que a gente, de um ciclo para o outro, as crianças estavam se despedindo da educação infantil para ir para o Fundamental 1, e a ideia é que elas deixassem nessa árvore os desejos para quem chega. E pensando nesses desejos, aquilo que elas viveram como experiência muito boa ali na educação infantil, que elas desejam que o outro viva também. Então, é um pouco essa outra experiência que a gente queria compartilhar, que tem essa dimensão da arte e que também simboliza, né, um plano simbólico importante para essa volta. Tudo bem, gente, até agora? Um comentário, vamos seguindo. Não temos nenhum comentário, Bia, pode seguir. Posso seguir, então tá bom. Então vamos lá, gente. Nosso assunto principal, né? Acho que a gente começa aqui trazendo o movimento do fórum, as sugestões, as contribuições, essa parte, né, de novo, que tem a ver com escuta, tem a ver com narração, com narrar experiência, como a árvore, né? A árvore, quando você deseja algo, você projeta tem um desejo, tem algo que você traz como... E tem uma coisa bonita também do fato de ser árvore, porque é orgânico, né? Ela cresce, tem um movimento. Então, acho que isso também é uma característica bacana de pensar. E agora a gente entra ainda, a gente continua nas narratividades, né? Que acho que a gente vem falando como que a gente ajuda as crianças a narrar o que elas viveram, como que a gente ajuda a narrar os próximos desejos, aquilo que a gente deseja de futuro, né? E também a questão da narração, da narratividade com as nossas professoras, com os nossos educadores, né? Também de pensar na necessidade da gente juntos conseguir dar palavras para o que se viveu e conseguir dar palavras para o que se quer e deseja viver. Então vamos falar um pouco sobre narratividade, aqui é uma inserção teórica, e a gente já vai trazer de novo elementos da prática, né? Então, a narrativa na perspectiva da psicanálise. A gente traz aqui o Vitor Guerra, que é um pesquisador, um teórico uruguaio, e que ele diz o seguinte: o bebê tem em sua relação com o outro 3 organizadores básicos em seu processo de subjetivação: o ritmo, a atenção e a narratividade. O Bernard Goes, que é um outro psicanalista, e ele diz o seguinte: a narratividade vai se construir no encontro do bebê com os adultos que tomam conta dele. Geralmente são os pais, mas também haverá encontros com os profissionais, como os que acontecem nos espaços das creches, berçários e assim por diante. E nenhuma criança pode instalar sua narratividade pessoal se não encontrar, no sentido pleno do termo, a narratividade dos adultos. Cada pequeno momento da nossa vida, cada pequeno momento da vida do bebê é como um pequeno agora, um pequeno presente, um início, um meio e um fim. Mas a função da narratividade é ligar, reunir juntos todos os momentos do agora para criar uma história na qual poderemos nos reconhecer com estabilidade e na nossa história pessoal. Esse é um trecho, né, assim, é um excerto teórico que eu acho que sustenta bem aquilo que é tão presente nas rotinas das creches, das EMEIs, que são as conversas cotidianas que a gente propõe para as crianças, né? Quer dizer, o fato da gente ajudá-las também a narrar aquilo que acontece, né? Numa troca de fralda, aquela conversa que se tem com o bebê, né? Contando, né, os gestos que se faz, a forma como a gente conta para as crianças o que vai acontecer, né? Vamos agora, eu vou tirar sua fralda, vamos lá trocar, que você, né, precisa limpar, ficou sujo, eu vou limpar você, faz uma brincadeira, recita uma quadrinha, né? Brinca com o pé, brinca ali, quer dizer, tem algo que acontece numa situação tão cotidiana como essa, com uma troca que é marcada pela narratividade. Então, quanto que eles precisam, no sentido pleno do termo, dos adultos e dessa narratividade dos adultos para poder constituir a própria. Então, por isso que a gente
sempre, né, é algo muito, muito forte, muito presente nos textos teóricos, enfim, nas referências que a gente tem disponível aí para pensar no desenvolvimento das crianças, que é a presença da linguagem para se constituir como sujeito, né? Tem relação direta com a identidade, de se constituir ali na sua existência, na sua individualidade. Então, para pensar sobre esse assunto, né, que é o assunto que a gente está trazendo, o acolhimento e a narratividade, possibilidade da gente ajudar a contar o que se viveu, né, ajudar a contar o que a gente quer viver, a colocar em palavras os desejos. Isso acho que tem uma essência aqui no início da vida, que é a presença da linguagem, seja no cotidiano, né, seja também dentro dos livros, da linguagem escrita, das histórias. Então tem um excerto aqui do currículo da cidade, né, que é esse material que é absolutamente de vocês, o mais próprio aí, então, autoral, que diz o seguinte: sempre que há participação dos bebês e crianças, há expressão. As crianças e os bebês precisam se expressar para se tornarem cidadãos de direito, pois é no movimento de expressar o que vão vendo e vivendo que elas constituem como pessoas que pensam. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Mandar foto do remédio de dor de cabeça, lá, o que ela tá tomando. Teca, você consegue identificar quem está com o microfone? Da enxaqueca? É. Andréia. Não. Na farmácia, esqueci o nome. Peraí. Ó, o microfone aberto é da Andréia Brito, Luciana Lippe. Joia, gente. Luciana, Andréia, vocês conseguem desligar o microfone, por favor? Mas porque está dando interferência aqui. Bom, vou continuar, gente. Estava lendo aqui um trecho do currículo da cidade, nessa construção aqui da importância da narratividade que os adultos fazem. Ainda não deu certo. Não deu, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu estou ouvindo aqui. Ricardo tá aí, Ricardo? Peraí. Ó, Bia, às vezes tem alguém aí, administrador da sala, que consegue desativar o som dos participantes. Não, eu consegui já. Eu consegui. Achei que a Teca ia conseguir, mas deu certo. É só no participantes, Teca, você também é co-host, você consegue desligar, mas já funcionou, deu tudo certo, gente. Vou voltar aqui para a tela. E vamos lá, vamos seguir. Peraí que agora foi lá para trás, não sei por quê. Ixi, peraí. Pronto, aqui. Paramos aqui. As crianças e os bebês precisam se expressar para se tornarem cidadãos de direito, pois é no movimento de expressar o que vão vendo e vivendo que elas se constituem como pessoas que pensam, falam, tomam iniciativa, decidem, escolhem, observam, percebem, relacionam fatos. Então, a gente estava falando agora há pouco, né? Estava trazendo como a presença dos adultos é tão importante para que eles se constituam, né? Para constituírem sua narrativa individual e pessoal. E aqui essa defesa que eles precisam, né, justamente dessa presença, desse direito, da presença da linguagem, para eles cada vez terem mais condições, né, de expressar o que vivem, né. Tem uma coisa que eu gosto muito que o Paulo Foch fala de um jeito muito bonito, né, a gente gosta muito do Paulo e da forma como ele traz a infância, e especialmente o fato dele ter sido um professor de bebês. Então, para todos que trabalham com as crianças, né, com os bebês, as crianças bem pequenas, que as crianças chamavam ele de professoro, ele fala o seguinte, né, que o nosso papel na escola é ajudar cada vez, né, dando mais recursos para as crianças irem respondendo à complexidade do mundo. Né? E como é que a cada vez, né, cada
vez que a gente encontra as crianças e na escola, pensando nas progressões, a gente vai oferecendo essas condições, essas reflexões para que eles tenham mais condições de responder o mundo, né? E eu não tenho outro jeito a não ser ajudá-los também a formularem perguntas, né? Esse é um bom jeito de viver e de aprender a viver, ter uma participação social cada vez melhor, que é de saber formular perguntas. Bom, vamos fazer uma... Ah, não, tem mais uma parte aqui, depois a gente queria circular a palavra, mas vamos entrar no seguinte questão, que a gente queria colocar um trechinho de uma conversa, é bem curtinho, mas acho que dá saudades, porque a gente escuta as crianças e é importante para ir pensando aqui nessas competências. Então, quais são as propostas que contemplam essas necessidades? As conversas no cotidiano, que acho que esse foi bem mencionado agora, né? Como é marcada, a nossa rotina com as crianças é marcada por essas conversas. Quando a gente organiza o tempo da roda de conversa, então, geralmente, né, a gente observa lá nas rotinas das creches, das EMEIs, que tem a roda, né, uma roda que pode ser mais temática, que pode ter apoio ou não, mas ela é presente, né, ela tem um lugar de escuta também, de formulação de perguntas, né, isso é bem familiar a todos nós, né. A roda de história, né, o ler e contar, que é uma outra proposta que traz a questão muito forte da linguagem e pode ser história contada, pode ser história lida. A gente sabe que elas são práticas diferentes, com objetivos diferentes, mas ambas colocam as crianças em contato com as histórias, com as narrações. Por isso que elas têm uma presença bem importante. E a brincadeira com as palavras, né? Que também é algo não só muito característico da cultura da infância, e também dessa perspectiva de legado de cultura, de formação de cultura, né? Brincar com rimas, com palavras, com os versos, cantigas, né? Então, o que a gente queria propor agora para vocês, a gente tem um vídeo bem pequeno, bem singelo, mas tem uma roda de conversa com as crianças apreciando a chuva. Então, nossa proposta, depois dessa primeira parte, em que a gente traz alguns elementos aqui para discutir a importância da narratividade, né, com as crianças pequenas, é ouvir essa roda e pensar um pouco nessas competências das crianças e o que ela também já traz, já nos indica como o que a gente pode antecipar em relação aos assuntos relevantes para o período do retorno. Tá bom? Então, vou colocar aqui o vídeo e a gente já volta. Peraí. Peraí que eu tô levando um baile aqui, mas já vai dar certo. Ué, peraí. Quer que eu ponha por aqui, Bia? Então, você sabe que eu não sei por que ele não aparece. Eu coloco share screen, mas aí não aparece ele. E colocou tela total? Porque tem dois jeitos de dividir. Ah, consegui, Teca. Pronto, parece, né? Parece. Vamos lá. Hoje tá caindo e tá sumindo porque tá chovendo e hoje é chuva. Então tem que ficar luz na sopa pra não chover, senão vai ficar doente. Aí vai ter que levar pro hospital. Deixa a chuva tudo, não quer dizer que não. O chão cheio de água. Não, quando a chuva começar a chover, a molha o chão e todo mundo Ô, Bia, vem muito fragmentado para a gente, então acho que você pode até passar de novo, porque agora que eu vi, agora que você que passou, que eu vi que quando a gente assiste daqui vem muito fragmentado. Pois é, tem uma coisa de conexão, né, gente? Eu vou tentar colocar de novo, ele é bem curtinho, vamos ver se melhora, senão a gente
conta. Não, mesmo que não melhore, mas pelo menos para a gente ir pegando as coisas. Boa, boa. Vamos lá. Hoje tá caindo e tá sumindo porque tá chovendo e hoje é chuva. Então tem que ficar na sombra pra não chover, senão vai ficar doente. Aí vai ter que levar pro hospital. Deixa a chuva tudo, não quer dizer que não. O chão cheio de água. Não, quando a chuva começar a chover, a molha o chão e todo mundo tem que Deixa eu falar. Bonitinho. Mas ficar na sombra, né? Tá chovendo, mas é para ficar na sombra, quer dizer, ficar lá embaixo. Bom. Ai, gente, vamos ouvir um pouquinho, que vocês, né, a ideia de ouvindo esse trechinho, mas eles estão falando aí de chuva, de medo, de, enfim, vamos lá. Darlene, Mônica. Então, eu achei tão impossível não rir, né? E aí, a criança reproduz muito aquilo que o adulto diz, né? Então, fica na sombra, fica na área coberta, que é onde tem sol, vai para a sombra. Então, a sombra é a área coberta. Senão, você vai ficar doente e vai para o hospital. Só que eu fico pensando, né? Se não tivesse essa interferência do adulto, como será que essa criança, o que espontaneamente ela faria? Será que ela correria e brincaria e chutaria a água? Eu vi que eles estavam todos de abrigo, talvez fosse um dia meio frio mesmo, né? Mas o quanto que o adulto, ele passa a sua perspectiva e a sua concepção de vida, e aí a gente, quanto isso faz ruído no desenvolvimento natural da criança, que tem que ser pela experiência, né? Sei. Eu acho que se não fosse a interferência do adulto, eles iam para o banho de chuva, com certeza. No nosso tempo, a gente voltava da escola, maior pé d'água, a gente, além de estar tomando a chuva, a gente ainda vinha pisando dentro das poças d'água. Né? Concordo com você, Mônica. Eu acho que a gente interfere demais, fala demais. E sabe, Zélia, tem um documento de SME de 2015 que ele diz que é direito da criança brincar com água. É um direito, né? Só que a gente tem um discurso muito marcado. Tem que ter autorização da mãe, porque se resfriar, se tem bronquite, se tem... Eu não vou, né? Isso é comprometedor. Mas é um direito, né? E assim, tudo bem que esses cuidados são necessários, mas eles devem não vir acima do direito da criança, que é brincar com água, com elemento natural, elemento da vida, né? Essa semana a gente estava lendo aquele... rapidinho. Essa semana a gente estava lendo aquele documento que a Damares sugeriu para leitura e discussão, os 19 pontos lá. E uma das coisas que a gente estava discutindo era em relação ao olhar atento do bem-estar da criança, em relação à roupa, em relação à hidratação, em relação a tomar o sol, brincar com a água. E um dos discursos que às vezes a gente ouve é: mas a mãe deixou um recado na entrada que não é para tirar a blusa, que não é para deixar brincar com a água. Que... Eu falei, gente, a mãe, ela olha com o olhar de mãe. Agora, aqui dentro é o nosso olhar, né? A gente precisa respeitar, ter uma escuta cuidadosa com a mãe, mas a gente também precisa... Eu não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Acho que sem querer compartilhou, a Daiane. Daiane, acho que sem querer você compartilhou sua tela. A gente está vendo todas as suas contas, Daiane, é melhor você tirar. E a gente não vai poder, se a gente pudesse pagar para você... Travou tudo o computador e não queria voltar, não queria sair. É rapidinho. Então, aí a gente estava discutindo desse cuidado, dessa escuta sensível em relação aos medos e anseios das mães, mas ao mesmo tempo ter claro que naquele espaço no SEI é um espaço de construção e de escuta com as crianças, né? Conversar com elas, né? Fazê-las de alguma forma. Olha, tem crianças que falavam assim: eu não quero tirar minha blusa, minha mãe vai brigar comigo, né? Então, qual é o papel desse educador? Como é que ele fala com essa criança, ouvindo, ajudando ela a perceber o seu corpo, se agasalho está quente demais, está frio demais, mas ao mesmo tempo
ensiná-la que ela não está desrespeitando a mãe porque ela está tirando a blusa e que a gente também não, né? Então eu acho que os textos e os encontros que a gente está tendo com vocês, eles estão casando, eles vão formando, é o fio da miçanga, sabe? Eles vão formando e vão dando cor às nossas ações. Isso é muito bacana. Obrigada. Essa questão que vocês estão colocando da fala das crianças sobre as famílias, isso é um dos nossos maiores desafios, né? Que é a comunicação com as famílias, mas não só essa comunicação unilateral, mas uma comunicação onde realmente haja uma mudança. Então, esse receio, a gente entra muito fácil no jogo, então as mães não querem, só que talvez as mães não saibam da riqueza, ou talvez a gente não tenha transmitido a segurança, a confiança, ou talvez a gente não tenha ouvido de verdade essa mãe que tem alguma criança que tem um problema de saúde verdadeiro. Então, assim, essa questão da comunicação, ela é realmente importante e a gente só coloca ela nos momentos de crise, né? Vocês estão lembrando aqui no chat, estão lembrando das questões das brincadeiras de chuva, de mangueira, coisas que as crianças fazem em casa e que a gente teria que fazer na escola, né? Agora, tudo isso é uma questão de abrir para comunicar. Me chamou a atenção a questão da roda de conversa, que ano passado, não sei que eu estava, uma professora tinha muita aflição dessa coisa de conversa que parece que eles não estão se ouvindo, sabe? E ali é isso, ninguém estava se ouvindo, até que deixa eu falar, né? Que todo mundo quer falar. E essa questão mais importante é a conversa tá rodando ali, né? Mas dá aquela agonia de querer, eu quero falar e não consegue, um fala em cima do outro. E às vezes para professores isso é meio agonia, porque parece que não está tendo uma roda de conversa ali, né? Mas a conversa está rodando, que é o mais importante. E com relação a isso de mães, né? Da gente ter que se comunicar, conversar, é como, acho que a Teca falou, né? De ouvir dos dois lados. Trabalhar com a questão da formação, porque até nas nossas reuniões, quando a nossa escola, né? Que eu e da Mônica, a nossa escola tem um espaço externo maravilhoso, é uma coisa muito rica. E aí a gente tem conversado bastante nas reuniões sobre usar os espaços externos, sempre usou, mas agora usar quase que exclusivamente, né? E aparece isso mesmo, mas a mãe não vai achar ruim, eu não vai. Como é que é isso de usar? A Mônica até trouxe uma contribuição de imagens de crianças dormindo ao ar livre. Ah, mas se tá frio, e se tá chovendo, e sempre tem muito empecilho, assim, que a gente tem que estar superando e se formando. Fala, Mônica. Então, Darlene, e a gente supera mesmo, porque eu cheguei no CEI em 2016, aí teve um dia muito quente e a professora brincou de mangueira com as crianças. E foi uma festa, claro, não sei se era verão ou primavera, era um dia quente. E naquela parte que não tem a cobertura. E aí, na reunião do conselho que a gente teve na mesma semana, a gente comentou sobre isso, né? O quanto as crianças se alegraram de brincar com a água. E aí um pai que estava presente na reunião, ele falou assim, ó, diretor, eu faço contribuição mensal, aliás, esse pai faz contribuição até hoje. Ele falou, você vai comprar piscina com essa contribuição mensal. E a gente comprou 2 piscinas. E aí a gente foi introduzindo. E uma professora que tinha muito medo de levar as crianças para brincar com água, ela doou a 3ª piscina. Então, é um processo mesmo, né? De desconstruir esse medo, né? De tirar esses blocos da frente e você fazer disso, garantir o direito da criança, perpassando a questão da consciência, da responsabilidade e do diálogo, né? Então, hoje a gente tem 3 piscinas e a água faz parte, né, das experiências da criança na escola. E aí, contagia, vou falar uma experiência pessoal. Eu tenho 2 meninos rapazes, né? Um de 16 e outro de 18 anos. Mas quando eles eram pequenos, a gente morava num condomínio com muitos prédios. E quando chovia, meu primeiro filho estava, acho que com 5, quase 5, uns 4 anos teve uma vez, e o outro estava com 2. Eu deixei o de 4 brincar na chuva, e o de 2 queria ir, acabei deixando, né? E aí, no começo, porque tava só meus 2 filhos brincando, as pessoas falavam assim, depois algumas vezes falavam, mas você não tem medo? Depois que passou a chuva, né? Deles se resfriarem, eu falei, eu tenho um pouco de medo deles escorregarem, mas assim, da chuva não, né? E aí, demorou um pouquinho, porque onde eu estava, eu vi as outras crianças na janela, assim, ó, olhando para baixo, vendo aquele meu filho escorregar, pular, os 2 pequenininhos ali, né?
Aí, numa outra vez, já uma outra mãe já deixou. E aí, daqui a pouco, já tinha um grupo de mães. Eu não tomava banho de chuva, confesso que eu não gosto muito. Eu ficava na cobertura, meus filhos brincando. Aí começou a juntar mais mães comigo na cobertura e os filhos brincando. Tudo bem que, como alguém falou, é mãe, é filho, é meu, é o que tem responsabilidade. Mas, assim, elas foram vendo que eles brincavam. Falei, eu não fico resfriada. Falei, gente, o que traz resfriado é vírus. Mas ainda que eles ficassem resfriados, a alegria desse momento compensaria um resfriadinho, né? Mas, e aí, dentro do condomínio, e aí virou uma tradição. Aí eles cresceram depois de grande, eles continuavam tomando banho de chuva. E a gente mudou, mas eles sempre recordam assim, lembra, mãe, quando a gente tomava banho de chuva? E aí fulano começou a ir com a gente, e aí foi crescendo. Então, assim, muitas crianças passaram a tomar banho de chuva depois que eu comecei a deixar os meus meninos brincarem. Muito legal. É que nem lama também, né? Lama também é outra experiência. E tem uma sensação que, assim, se for, eles vão querer brincar. Às vezes tem uma representação achando assim, bom, como eu deixei num dia, eles vão querer todos os dias que chover. Aí não pode, é melhor não ter, né? E também é outra ideia, assim, uma falsa ideia de despotência das crianças. Porque as crianças, você pode falar assim, hoje sim, né? Hoje não vai dar, né? Hoje a gente vai fazer outra coisa. Né, aconteceu que a gente também, uma experiência lá na escola, estava tentando que a grama vingasse, grama natural vingasse. E tá aquele começo, muita chuva e tal. E aí foi uma experiência super interessante, a gente levou as crianças de 4, 5 anos para olhar e falar assim, olha, agora elas precisam de um tempo, de pisar, não pode pisar, não pode, porque elas também estão precisando desse tempo para elas, um pouco dessa vida, né? Ter uma vida ali. Entender também que ali naquele lugar tem uma vida que precisa agora de um pouco de sossego para crescer, né, para se sustentar, para ficar mais forte. Então também é um campo de aprendizagem. Agora eu gostei muito, Mônica, que você trouxe um aspecto que é o direito de brincar na água, né? Acho que tem essa coisa sempre que passa, para a gente não esquecer que a gente passa pelos direitos, né? O direito de aprender, o direito de brincar na água. Achei muito importante essa fala. E sabe, Bia, foi tão gratificante ver a progressão, né, da professora, que ela era o discurso do não, do medo, né, uma lista de prós. E aí ela doou a piscina. E essa professora hoje, ela propõe experiências magníficas, né? Ela traz o fogo para as crianças. Então eu tinha uma lenha aqui em casa. Quando ela falou, eu falei, vamos fazer fogo, sim. E aí ela parece que tirou uma tampa, assim, sabe? Quando você enxerga a vida da perspectiva da criança. E é o que você falou, criança, ela compreende. Ela tá vendo aquela mágica do fogo, ela já entende, porque esse discurso de que fogo queima, fica longe da panela, olha o fogo, põe a panela. A criança vive aquilo. E às vezes o adulto pensa, ela não vou fazer fogueira perto da criança porque vai dar um acidente. E não dá acidente, né? Muito, muito importante isso. E Teca, desculpa, acho que você ia falar. Uma coisa bem rápida aqui, só porque eu me lembrei de uma experiência também, dessa linha que a gente vem na infância ouvindo e que cada vez mais presente e importante, que é a infância e a natureza, né? Essa relação da infância à natureza, que a gente vem discutindo, os elementos da natureza, o meio natural e tal. E tem uma estudiosa, vou passar aqui o nome dela, que eu conheci há pouco tempo, ela é da Espanha. Comecei a ler uns textos e ela fala sobre esse espaço, os critérios para a gente pensar nesses espaços externos. E aquilo que representa perigo, e o que representa perigo é uma questão. E o que são os pequenos riscos que as crianças também precisam ter, né? Estou falando de, assim, relevo no terreno, né? Porque a gente hoje tem muita escola chapada, né? Tudo chapado, não pode ter nenhuma quina, não pode ter nenhum relevinho, não pode ter nada, né? E o que no final, que mostram até as pesquisas, é quando as crianças que estão absolutamente privadas, né, desse tipo de terreno, com relevo, não sei o quê, quando elas tropeçam, caem, elas se esborracham, porque elas não conseguem se proteger, né? Que é diferente daquelas que tropeçam ali, né? Tem uma quedinha. Isso é interessante também, a questão do corpo, né? Do campo funcional, né? Valon, o campo funcional totalmente integrado. Esse é um campo que acho que a gente até pode retomar mais para frente, da questão das brincadeiras e do movimento,
porque tem muita coisa para falar dessa experiência corporal e da questão cultural, porque isso da chuva, eu fiquei lembrando de trabalhos de pré-escolas dos países nórdicos, que saem com as crianças na neve, saem com as crianças na chuva, fazendo parte da rotina escolar. O que precisa é ter boa roupa, né? Então, você vai casar com um bom gorro para poder sair, as crianças precisam estar agasalhadas, mas não é a chuva, como lembrou a Dalene, é o vírus, não é a chuva que vai fazer doença. Eu queria voltar para a narrativa das crianças, ali na chuva, que a gente foi para esse caminho da própria chuva, e que as crianças, o que elas vão aprendendo do que elas estão observando. E acho que aí a importância dessa roda ali, que foi uma roda espontânea, né? Mas a gente está chamando de roda de conversa, as crianças sentadas admirando a chuva. E quando elas falam, a criança fala, você viu o que acontece? Molha, a chuva molha, né? E o outro fala, a chuva cai e aí ela espalha. Então, essa experiência, essa investigação, né, que elas vão trazendo, quando a gente permite que elas falem, elas vão contando o que elas estão aprendendo. Não só aquilo que vocês trouxeram, aquilo que elas aprenderam com os pais, mas elas também falam aquilo que elas estão percebendo. Só queria destacar isso dessa roda que eu acho tão gostosa. Muito bom, gente. Vamos seguindo? O que você acha, Teca? Tem mais alguma coisa? Eu não estou conseguindo ver todo o chat. Podemos seguir? Então tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai... Oi? Tá sem microfone. Ah, é. Não, pode seguir, ninguém está falando nada. Se alguém quiser, interrompe aqui no chat que eu falo. Tá, joia. Combinado. Então, vamos lá. Bom, gente, agora nós vamos seguir para nosso outro campo aqui, né? Outro eixo, vamos pensar assim, em relação às práticas da linguagem, que são as práticas da leitura. E para pensar nas práticas da leitura, a gente pensou aqui que é sempre importante, embora a gente vá tratar de um campo, aqui, de uma dimensão mais subjetiva em relação à prática da leitura literária, né, nesse sentido de como é que ela hoje se apresenta, num momento como hoje, a importância que ela tem nessa linha do que se narra, né, nessa linha do que se elabora, do que se vive, enfim. Mas a gente queria marcar também essa dimensão política, né, porque as práticas da leitura, vamos aqui focar mais na prática da leitura literária, ela já faz parte da rotina, né, das creches, das EMEIs, parece que isso está muito presente no currículo, está muito presente, né, nas práticas que a gente observa. E não à toa, é sobre isso que a gente quer também aqui discutir com vocês, aproveitar esse espaço para pensar por que mesmo que a gente assegura diariamente um espaço para ler para as crianças. Porque nesse tempo todo, sem a escola, né, nessa ausência de escola, a gente sempre que podia recomendar alguma coisa e discutir com as famílias possibilidades, né, de inserção das crianças em práticas da infância e tudo mais, a gente sempre indicava leitura. Por quê? Né? Então a gente queria trazer aqui primeiro essa dimensão política e depois essa dimensão mais existencial e subjetiva. A dimensão política, tem horas que não sei porque ele não me obedece esse negócio aqui. Agora foi. A dimensão política é sempre essa posição que a gente marca, né, de que um país, né, que se propõe ser democrático, um sistema democrático, ele só existe, só funciona de fato com leitores e escritores. Então, se a gente tem um projeto de país democrático, a gente precisa, né, pensar na formação de leitores e escritores competentes, né? Então, essa é uma linha bem de base, assim, na largada, né, como colocado como um grande princípio. Também porque é um direito a participação na cultura letrada, né, o direito a se colocar como parte da cultura. Essa é uma questão também muito sensível e de princípio, porque para uma participação social plena, né, um sujeito precisa ser um bom leitor, conseguir expressar seus pensamentos, suas ideias, seus afetos pela linguagem escrita. A gente sabe que a linguagem escrita, né, a Thelma Weiss, que é uma referência na área de alfabetização,
sempre falou isso, e acho bem importante essa fala também do ponto de vista político, que a linguagem escrita é a linguagem das classes dominantes. A gente nem fala mais em classe dominante, não é? Mas está meio em desuso, mas é isso que ela falava exatamente assim, me parece ainda muito atual. É o dialeto de prestígio, né? É a linguagem que te coloca num outro lugar social, com a possibilidade de uma outra participação. E então, por isso, para nós, ler para as crianças desde sempre, ser parte de um currículo, né? Parte integrante do currículo, é fundamental. E no caso das crianças pequenas, a gente sabe que a leitura pelo professor é a prática que coloca as crianças em contato com a linguagem escrita. Então, por que a gente lê para os bebês? Nessa perspectiva da aprendizagem da linguagem, na perspectiva da inserção na cultura escrita, ou como diz a Emília Ferreiro, nas culturas do escrito, né? Porque são muitas culturas do escrito. E é o nosso principal ferramenta ali, né? Nosso principal caminho para aproximar as crianças da linguagem escrita. Então, nessa dimensão política, a gente pode pensar que uma criança que desde muito cedo está em contato com histórias lidas, está em contato com a linguagem escrita, ela já é capaz, né, de diferenciar da linguagem dos comandos. Quando a gente falou na primeira parte dessa linguagem que marca o cotidiano, que marca nossas ações, né, que marca o que a gente vai fazer, que antecipa pensamento, é uma linguagem super presente na vida das crianças e que ela consegue diferenciar dessa que está presente nos livros, né? Então, não é raro a gente ver numa creche em que as crianças estão muito em contato com as leituras, uma criança de 3 anos, por exemplo, abrir o livro e começar, não é leitura convencional, claro, mas ela começa a fazer um reconto da história usando linguagem escrita. Ela mal sabe falar bem ainda, não é? Mas ela abre o livro e fala, num reino distante, né? Uma linda princesinha, nasceu com os cabelos negros como ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue. Ela fala a linguagem escrita. E isso é interessante porque ainda é nessa dimensão política, porque é uma criança que tem acesso na educação infantil à linguagem escrita, uma criança que não tem, você já tem no primeiro ano uma desigualdade colocada, né? A gente nota isso, quem teve e quem não teve. E o teórico que a gente traz, o pesquisador, que para nós nesse campo é uma referência fundamental, é o Antônio Cândido. Antônio Cândido, professor de ciências políticas, ciências sociais, de literatura, Antônio Cândido da FEFELESH, aqui na USP, né, em São Paulo, e ele foi o teórico, ele foi o pesquisador que trouxe a literatura, né, como um direito humano. Então, isso foi um marco, e ele é muito importante por isso, né, porque ele diz que privar o sujeito da literatura e do que traz a literatura é privá-lo, né, de uma participação social mais plena e tem outra coisa, assim, deságua na injustiça social, né? Ele fala que é uma brutalidade social o fato de você não aproximar um sujeito da literatura. Por quê? Pela literatura é a possibilidade de entender o mundo por meio das ideias, da forma de se relacionar com os outros e pelos pontos de vista dos diferentes autores, Oportunidade de compreender como as coisas funcionam, descobrir outras maneiras de ver a realidade, o que nos possibilita construir um mundo pessoal diferente. E isso que parece que cada vez mais em desuso, que a gente tem que manter essa resistência, que é do conceito da alteridade, né? Que é o quanto a escola é o lugar da gente entrar em contato com o diferente, com ideias diferentes, outras formas de ver a realidade, que é isso que vai nos constituindo e nos amplia a forma de viver o mundo, de explicar o mundo, né? E a literatura traz isso, a gente é capaz de explicar de uma forma e à medida que a gente vai lendo, a gente consegue explicar pela minha forma, pela forma como Guimarães Rosa traz o sertanejo, forma como ele explica o Brasil por aquele, né, naquele momento histórico, a construção de Brasília, né, quer dizer, isso me ajuda a ver de uma outra forma. E aí ele continua, né, que a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura.
Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis. É um direito inalienável. Falar nessa dimensão política não tem como não trazer o Antônio Cândido. Agora, tem essa outra dimensão, estou seguindo aqui, tá? Quem quiser comentar alguma coisa, estou só vendo a tela, estou naquele momento solidão, que a gente estava falando no começo, mas enfim. A dimensão... Eu também estou no momento de solidão, Bia, porque está todo mundo quieto, aqui também no chat. Então, acho que a gente está numa solidão compartilhada aqui, tudo bem. Bom, posto isso, né, dessa dimensão política, da importância e da gente não perder esse lugar, no lugar da leitura, na vida das crianças, também tem esse outro poder, né? E a gente não está aqui como a literatura vai salvar o mundo. Ela não vai salvar o mundo, mas ela melhora muito a forma da gente viver e de estar no mundo, né? Que é daí a história do Antônio Cândido. Se a gente priva o sujeito de ter essa experiência com a literatura, a gente priva o sujeito de ter uma vida melhor, né? De compreender o mundo também pelo olhar dos outros, de ter outras formas de ver a realidade. E aí, nessa dimensão existencial e subjetiva, também a gente traz, né? Quer dizer, a literatura consegue dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela organiza, né? Ela nos liberta do caos, nos humaniza, porque a gente encontra aquilo que a gente vive internamente, a gente encontra na literatura. E isso é uma organização interna também, é uma liberdade de vazios, né, do caos psíquico que a gente se encontra em muitos momentos, emocional, e você ter a literatura ali, você fala, pô, isso existe, né, tá aqui, né? O Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor mineiro, ele falava uma coisa muito bonita também da literatura, que a literatura permite, como é que ele dizia assim, a alegria de ser os outros, não. A literatura permite você viver a vida dos outros sem deixar de ser você. Claro que ele falou muito mais bonito que isso, eu ainda vou achar e leio para vocês em algum momento aqui, mas é mais ou menos isso. Eu posso viver outras vidas, eu posso me separar nos livros, no meu casamento. Eu posso me tornar uma, né, Madame Bovary, por exemplo, está sempre em outro lugar. Eu posso viver essas outras coisas, a alegria de ser outros sem deixar de ser você mesmo, né? E isso é uma dimensão subjetiva, existencial, né? Esse terreno da fabulação, do sonho, da imaginação, é um direito, também é direito habitar esse terreno, né? A gente falava agora há pouco, os psicanalistas, eles falam que o sujeito pode ficar sem comer, sem beber, mas não pode ficar sem sonhar, né? Que daí ele entra num estado psíquico grave. A gente não pode perder esse estado da fabulação, da imaginação. E isso parece ser mais generoso com as crianças do que com os adultos, né? E do que com os adolescentes. O Krenak, Ayrton Krenak, que é um representante da etnia Krenak, que vem trazendo muitas contribuições em lives. Tem alguém com o microfone aberto de novo, gente? Eu já tô cuidando disso, Bia. Ah, então tá bom, Teca, tá joia. O Krenak, ele fala, né, tem falado muito isso. O que está acontecendo com o homem que tem uma loucura por produtividade, né, cada vez aumentando mais a sua produtividade, mas tem deixado de sonhar. E que isso, para uma cultura, a formação de uma cultura é algo muito grave, né? Então, a gente queria trazer essa característica também da literatura, que é da fabulação, do sonho, da imaginação. Eu não estou sabendo, Bia, você falou que era só para... Eu sei que é a Janaína, mas eu não estou conseguindo achar. Aqui, achei. Pronto. Achou? Tá. Achei, pronto. Tá bom. Mas a gente vai parar um pouco aqui também para ouvir de novo, circular um pouco aqui a palavra, com essa ideia, né, com essa forma de pensar a formação do leitor literário, a presença da leitura na rotina das creches, das EMEIs, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista subjetivo. Mas a gente queria ouvir, assim, por que será que é tão importante ler nesse momento, no retorno da pandemia, né, no momento do retorno da pandemia? Por que a gente está... O que é importante?
Eu tento dar oportunidade para os outros falar, mas ninguém fala. Então, eu vou falar um pouquinho antes o que estão falando no chat, né? Precisamos alimentar as crianças com as leituras, esse conteúdo é muito rico. A resposta, para saber mais, para distrair, acho que aí tem coisas para a gente falar mesmo. Então, eu penso nessa questão assim do acolhimento, né? Eu gosto muito de ler, e apesar de meus filhos terem estudado em EMEI, de ter sempre tido, eles não têm esse mesmo hábito que eu. E às vezes eu leio, e às vezes eu falo assim, filho, você não quer ler um pouquinho para mim? Eu já estou cansada. Aí eles começam um pouquinho, já desistem, não querem ler mais. Quando alguém lê para a gente, é gostoso, é um acolhimento, né? Eu penso que isso também, além de tudo isso que você falou, essa questão do acolher, do tema da história que você escolhe. Então, assim, a gente pode falar de tantos assuntos, tanto na educação infantil, tem tantas histórias de pertencimento, histórias de tristeza, histórias de sentimentos, e aí a gente escolhendo os temas certos e discutindo, a gente vai conseguir acolher essas crianças. Muito bom, Darlene, muito bom. Também estava dando um tempo aqui para ver se alguém... Mas a gente vai... Mônica, quer falar? Então, mas tem várias conversas aí, eu não sei se a Teca vai querer ler antes de... Tem mais duas coisinhas que eu queria ler. Eu acredito que, as Michele falou, acredito que muitas crianças, assim como nós, estão submetidas a telas. No caso delas, talvez TV. E a leitura humaniza. E a Camélia falou, leitura calma enriquece as relações, pois podemos trocar as experiências realizadas por meio de sugestões das leituras. Ainda tem a Luciana que falou, para ouvir o outro, sentir o ritmo da fala. Eu justamente, lendo essas três, eu lembrei dessa questão da voz, né? Quando a Darlene fala que é mais ouvir do que ler para o outro, porque a gente tem essa função do embalo, do ritmo também, que a narrativa traz. Então, a leitura tem importância desse embalo mesmo, né? De você ouvir, de você estar sendo acolhido, envolvido pela essa fala que remete a esses primórdios da criança, né? Do bebê que está ouvindo a cantiga e tudo mais. Então, é uma canção, é algo que vai acolhendo mesmo a gente, é importante. Muito legal essa coisa do acalmar. E às vezes a gente não consegue encontrar palavras para descrever o que sente. E às vezes, de acordo com a narrativa, com o texto, você se enxerga naquilo. É como se aquele texto... Se ligou o microfone, Mônica. Agora alguém quer que eu me silencie. E aí eu penso nos pequenininhos, né? Os nossos de 2, 3, né? Completando 4, eles ainda não têm repertório de vocabulário suficiente para externar o que sente. Né? Eu acredito no desenho ser um traço poderoso para a criança externar o que sente. Mas se a gente fizer uma seleção de livros, de histórias, talvez a criança também se enxergue naquilo que ela ainda não consegue verbalizar. Né? Porque lhe falta vocabulário, porque lhe falta colocar a sequência, as ideias. Se isso para mim, que sou adulta, muitas vezes eu travo, eu não consigo expressar o que eu sinto. E sufoca. Então, quando eu leio um texto, a Darlene separou para mim o texto da alimentação. A primeira parte, eu lia acenando assim, porque era aquilo que eu queria dizer, mas eu não conseguia encontrar aquelas palavras. E é do grupo do Avisalá, né, Darlene? Então, eu penso que numa criança da nossa faixa etária, né, os pequenininhos, o texto tem esse poder. Ele põe palavras para um ser que ainda não conhece aquelas palavras, né? Por isso que a leitura, ela tem esse poder mágico de comunicar, né? Muito bacana, Mônica, muito bacana, e eu acho que total isso, assim, que é de emprestar as palavras e que emprestar a narrativa, né, porque muitas vezes, assim, tem o que as crianças identificam nas histórias, tem uma relação com a necessidade de elaborar algo, de entender melhor, né, e às vezes não é uma história organizada em torno daquele tema. Né? Por exemplo, não é uma história temática que trata da morte ou que trata da separação, não, é uma história, por exemplo, tem uma história que eu acho um bom exemplo que chama Lolô, é da Companhia das Letras, é uma história de um lobo e aí a relação dele com o coelho, porque fala um pouco dessa história
do animal, né, que lobo come coelho, e como é que pode ser uma amizade, não pode ser, uma hora vai acontecer alguma coisa, tal, tá essa discussão. E o tio do lobo morre nessa história, mas não é um livro sobre a morte, mas do decorrer da história isso acontece. Então tem separações que acontecem nas histórias e que elas já são ótimas, a presença delas já são super importantes para as crianças entrarem em contato e conseguirem entender um pouco mais aquilo que elas vivem. Tem um livro também, pensando um pouco nessa linha do que você trouxe, um livro do Odilon Moraes, que é um autor conhecido, né, de literatura infanto-juvenil, muito premiado, um autor nacional. E o Odilon escreveu um livro que chama Lá e Aqui. É um livro que ele escreve, inclusive tem uma história interessante, que é, se der tempo eu passo para vocês aqui, acho que talvez dê tempo, eu tenho ele em slides, biblioteca, estou mudando aqui um pouco a pauta, se der tempo, senão a gente, eu ponho depois não. Mas é um livro que fala de separação. E as crianças, muitas vezes, quando escutam essa história, não viveram uma separação de pai e mãe, mas viveram outras. A morte de um cachorro, a dificuldade de falar tchau para a mãe todos os dias quando ela deixa na escola, que é uma separação. Então, assim, é um livro muito impressionante esse livro, porque ele é cheio de metáforas, é um livro super bonito para todas as idades, é uma coisa bem impressionante. E tem isso que a Mônica trouxe, né? Assim, ali ele consegue colocar a história, falar de separação de um jeito que incide em alguma experiência que você teve de separação, né? Que não aquela exatamente retratada. Então, acho que é bem importante mesmo. Se ler, né, a gente parou com a pergunta, para que serve ler? Né? E aí serve, né, nos ajuda a elaborar esses conflitos. Acho que você trouxe essa questão, como os livros nos ajudam emprestando palavras, nomeando. Então, Bi, quando você fala, né, que a literatura, né, ele ajuda a elaborar. A professora trouxe uma questão ano passado que as crianças sempre escolhiam o mesmo título. Então, Bruxa, Bruxa, vem a minha festa. E aí ela colocava 3 opções. Não, a gente quer o Bruxa, Bruxa. Daí ela começou a colocar, então, títulos que falavam de bruxas. Não era só o Bruxa, Bruxa. E aí a gente ficou discutindo, mas não chegou a uma conclusão. Por que as crianças elas têm um preferido? Tem a ver com a questão, como elas não são leitoras, ela depende daquele adulto para abrir o livro. E elas ficam lendo as ilustrações. Então, ela ouve uma vez, ela elabora alguma coisa, ela pensa. Aí, quando ela lê, ela ouve aquela história por uma segunda vez, é como se ela agregasse algo. Mas eles ficaram semanas pedindo o mesmo livro. E aí, olha como a autoridade é uma coisa complicada, né? Porque se ele fica num lugar que é o professor que pega, e se só tem 1 ou 2 exemplares, fica lá na sala do coordenador ou na sala... E aí a criança fica refém da permissão do adulto pegar, mas mentalmente ela precisa ouvir novamente aquela história por uma coisa de interna. Não sei se você e a Teca podiam elaborar um pouquinho mais sobre isso. Eu também vou dizer que o mesmo desenho que eles gostam de assistir também, né? Assim, é mesmo sempre o mesmo filme em casa, assiste várias vezes. Isso que tem a ver muito com que eles também saberem que no final vai dar tudo bem. Né? Isso ajuda eles, dá aquele medo. Mas no final, assiste várias vezes o desenho do Woody lá, dos brinquedos lá, esqueci o nome. Sabe que no final o Woody volta pro amigo dele, né? Dá uma paz, assim, né, neles. Esse é um assunto que eu gosto muito. Tem muita coisa que a gente pode dizer sobre a repetição, porque a gente fala isso tanto na literatura quanto nas brincadeiras. Por que a gente brinca de novo? E os professores têm, às vezes, essa ânsia de diversidade. Então, vamos passar para outro, e esquece isso que você está colocando, que é muito precioso, da importância de se repetir, né? A gente usou a Bia falou da elaboração, né? Então, a elaboração psíquica é isso, é aquilo que eu preciso digerir, que eu preciso fazer com que pertença a mim mesmo, né? Que eu preciso incorporar no meu repertório e nas minhas experiências pessoais. Então, essa repetição das histórias, tanto que, assim, os livros de crianças muito pequenas, é muito comum a gente ter os contos cumulativos, né? O próprio Bruxa é cumulativo, que vai repetindo uma parte, aquele do outro da Casa Sonolenta, vai repetindo o Rabanete. Então, por quê? Porque elas precisam ter aquilo que elas conhecem para, aos pouquinhos, irem acrescentando novos elementos. É bem isso que você falou, Mônica, acho que você já respondeu bem. Que a criança ela precisa ouvir de novo para ela perceber o que ela já sabe,
e o que ela não sabe. E também para ela ir entrando em contato com algumas coisas que ela ainda não entende, que ela ainda não conhece, que ela precisa que seja repetido para que ela vá se apropriando, né? Esse exemplo que você deu da bruxa é muito legal, porque além de ser essa questão da repetição, tem o novo, né? Tem uma coisa que elas não conhecem, a bruxa é um personagem fantástico, uma coisa que não se conhece, que pode colar em experiências diferentes. A bruxa, para uma criança, vai representar uma coisa, vai representar, sei lá, a avó dela, outra vai representar a vizinha chata que quebrou o brinquedo dela. Quer dizer, cada criança vai ter uma experiência com essa bruxa, então elas precisam que isso seja repetido, né? E outra coisa que a gente até falou no outro grupo que eu lembrei agora, é a importância de ter esses personagens que trazem os sentimentos apavorantes, que trazem os medos, as angústias, as agressividades que são pessoais, né? A gente tem uma agressividade que é vital, que é necessária, e agora nós estamos aí num momento politicamente difícil, que estamos querendo proibir a gente de ler histórias para as crianças, né? Não pode ter bruxa, não pode ter coisa que mata, não tem que ser moral. E justamente as crianças precisam dessa bruxa, porque a bruxa ela vai revelar, ela vai corporificar, ela vai materializar alguma coisa que é muito assustadora, que é nova. E tudo é assustador para as crianças pequenas, tudo é muito novo. A vida é nova, o mundo é novo. Então as histórias vão possibilitando esses colares, né? Colar numa personagem para poder falar de mim mesma. Bom, é isso. Tem mais coisa, mas acho que o principal é isso. E eu lembrei, só uma coisinha, sabe o que eu lembrei? Meus filhos eram pequenos, que eles gostavam. Vocês lembram do Teletubbies? Que era aquele programa de televisão e que falava de novo, e aí ia lá e contava de novo, né? Que era chatinho, mas nossos meninos meus adoravam. Que não é à toa, porque era exatamente isso. Contou uma vez, mas de novo, porque eu ainda não assimilei. E aí aquele desenho trazia justamente essa importância da repetição. Perfeito. E tem um comentário também no chat sobre a importância das bruxas e dos monstros, né? Que as crianças adoram as histórias. Então, isso que você falou agora, Teca, né? Do como é isso, né, gente? Precisa, não à toa. A gente também falava agora em função esse absurdo, essa literacia familiar, né? Que a gente está vendo esse programa, que é um retrocesso gigantesco, que uma falsa ideia de achar que se a gente só for ler para as crianças virtudes e coisas boas, primeiro que a gente vai ter um mundo só de pessoas boas, né? E é interessante porque assim, a violência, isso que a Teca falou agora, ela não é externa. Não é que então eu não leio nada que tenha qualquer tipo de agressividade, violência, de maldade, então as pessoas vão formar crianças boas, porque ela é interna. A gente nasce já assim, nossa condição de existência é ter agressividade, é ter tudo isso misturado, faz parte, né, da condição humana. E aí, que bom que a gente pode contar com as histórias há tantos anos que nos ajudam a simbolizar, a entender um pouco mais, compreender isso que a gente sente, né, para justamente não materializar, né, não ter uma coisa, elas são tão importantes que é para enfraquecer. Não é que a gente vai se tornar, né, falar sobre o mal, né, falar sobre isso, é entender os personagens para que vai nos ajudando a compreender aquilo que está dentro da gente. Então, e aí tem uma fala peraí que eu vou trazer aqui. A Carmélia, você já respondeu, né, Teca? É isso mesmo, que é do hábito da leitura, que eu achei bem importante essa observação dela, né? Isso aí, a bruxa representa o próprio medo, né? Ainda bem, né, que tem esses personagens, que precisamos tanto deles. E uma outra coisa também que a Mônica trouxe, que eu acho importante, que é essa história, né? Porque que a ideia de outras camadas dos livros. Os livros, eles podem ser compreendidos por camadas. Os personagens podem ser compreendidos por camadas. E o fato da gente ter essa dimensão coletiva da escola ajuda muito, né? O fato de eu ouvir o comentário que meu colega fez do livro, que a professora fez, isso me ajuda a entender alguma coisa que eu não tinha entendido, né? Então, isso vale para a gente também, como experiência leitora de adulto, né?
Queria fazer só mais uma pergunta, Bia e Teca. Peraí, Mônica, eu só queria comentar também uma coisa sua que eu achei legal da ação de vocês, né? Qual é o papel de planejamento do professor e do gestor? Quando você fala que vocês foram pegar outros livros de bruxas, eu achei isso bem interessante, que é assim, vocês fizeram perguntas para vocês mesmas, né? Assim, por que será que as crianças estão querendo só esse livro do Bruxa, a Bruxa Vem à Minha Festa? Tem duas perguntas. Será que é este livro ou será que é o tema bruxa? Aí vocês foram tentar pelo tema bruxa e viram que não era bem isso, que elas queriam continuar com aquele, né? Mas é muito legal vocês levantarem hipóteses, porque isso é o trabalho dinâmico pedagógico, né? A gente não pode ter fechado, a gente tem aí que ir seguir a trilha que as crianças vão nos dando. Então, elas deram essa trilha. Será que é bruxa? Depois vocês viram que nem tanto, que era o Bruxa, a Bruxa Festa, porque ele também tem aqueles desenhos meio realistas, que são assustadores, talvez elas quisessem olhar para aqueles desenhos, né? Mas em outro momento, podia ser que vocês percebessem que era isso mesmo, era o assunto das bruxas, como a gente tem Semana do Lobo, a gente tem aí trazer temas com várias histórias. Então, essas hipóteses, esse trabalho dinâmico que vocês têm de poder responder a própria dica da criança, isso é fundamental. Né? Como um trabalho pedagógico de protagonismo das crianças. E eu queria perguntar, né? Será que papel que a literatura ocupa na capacidade que a criança tem de abstrair conceitos? Porque isso é uma habilidade mental que ela é progressiva. Então, a literatura tem eu penso que a literatura tem esse papel, porque ela é tudo muito concreto. E aí a literatura, ela traz para você um campo de abstração, porque quando você ouve, ainda mais para uma criança pequena que não lê, então ela ouve a leitura, ela tem que criar aquela imagem, ela tem que fazer um retrato mental para além da imagem que está no livro, porque são muito mais palavras, né? E às vezes o professor enriquece também. Mas a minha pergunta é isso, se a literatura tem um papel não é no aprendizado, no desenvolvimento do pequeno, da criança de 1, 2, 3 anos, de ganhar, de abstrair as coisas. Não sei se eu consegui pôr a pergunta corretamente. Eu acho que sim. Eu vou tentar aqui para ver se é isso, tá? Mas eu ouvindo a sua pergunta, a gente pode pensar que as crianças muito pequenas, elas têm uma inteligência muito prática, né? Que é a história enfim, ainda não representam. A literatura, a brincadeira, assim, daí tô aqui numa perspectiva bem vygotskiana, tá? Falando da aprendizagem promovendo o desenvolvimento. Essa situação de colocar em contato com a literatura, com a brincadeira, pegar as duas coisas como acho que dois momentos de situações muito marcadas pelo simbólico, são muito poderosas para as crianças construírem a representação como uma forma de mediação com o mundo. Então, ela passa a ser, quer dizer, a literatura ajuda, né, nesse sentido, porque ela lida com o simbólico, né? Ela lida com isso que você está trazendo. É desse campo. Então, a representação passa a ser uma forma de se relacionar com o mundo à medida que as crianças estão expostas a situações que te desafiam a representar. E a literatura te desafia a representar. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que ela tem essa... É uma ação poderosa também, é uma forma poderosa da gente colocar as crianças desenvolver essa capacidade. O que você acha, Teca? Isso também. Uhum. Mas a pergunta é muito boa, eu vou continuar a pensar sobre ela, mas não... Muito bom. Legal, gente. Eu acho que tá sem microfone, Teca. Não, acho que você respondeu, Bia, e eu acho que é isso, é a questão da capacidade de representação mesmo, que ainda vai se construindo, as crianças ainda estão muito nos primórdios disso, né? E é importante que elas possam ter essa oportunidade de trazer o que é delas para alguma coisa que é comum, que todo mundo está ouvindo. Agora, tem uma dimensão, quando você traz também, Teca, essa observação em relação à experiência da Mônica, né, de gestora, de formadora, que quando a gente entra nesse assunto da leitura, o que também a gente observa, e a Darlene trouxe um pouco, assim, eu sou leitora, né, não vejo meus filhos tão leitores. Assim, quando a gente forma uma equipe, é responsável por ser essa articuladora da aprendizagem, né, alguém que
que faz com que a formação seja permanente dentro da escola, a gente não pode esquecer que os professores precisam passar por boas experiências de leitura. Por isso que os encontros de formação, os HTPs, todos esses momentos que a gente tem, precisam de alguma forma que a leitura esteja presente. E a experiência da leitura, não adianta a gente falar que ler é importante, não adianta a gente falar que ler é bom, não adianta falar que fulano, o autor tal, é ótimo. É a experiência. Então, são pílulas mesmo, não é de um dia para o outro, não é que... Mas são esses momentos que a gente vai aproximando e tem que ter muita relação com aquilo que também representa para mim uma boa experiência de leitura. O que eu gosto de ler, o que mobiliza muito o meu interesse, minha atenção. Então, são essas escolhas que a gente precisa levar adiante para o nosso grupo e assim vai, né? Tem uma cascata. Tá joia. Vamos continuar, que a gente está terminando aqui. Eu vou trazer, então, os nossos slides, que o próximo, ele justamente vai organizando algumas coisas que vocês foram trazendo e outras, para a gente pensar nesse poder aqui da literatura, né? O que a criança pode aprender. Acho que a gente trouxe várias coisas e esses slides organizam algumas delas. Esse papel emocional e psicológico, né? Ela faz pensar sobre questões importantes da vida. A gente trouxe aqui algumas coisas, né? A agressividade, o medo, a separação, os lutos, né? As alegrias, a empatia com a alegria do outro, né? Acho sempre bonito de pensar, né? que a literatura traz, e essa dimensão ética das relações, da convivência. Possibilita que a criança vivencie papéis. Então, a história do Bartolomeu Campos de Queiroz, como que eu posso... Alegria de ser outras sem deixar de ser eu mesma. Tem outras vidas, outros papéis, mas eu continuo ali a existir desse jeito. Essa entrada na cultura, né, promove uma entrada na cultura, isso a gente vem falando desde o começo, bem importante. Amplia repertório literário, vocabulário também. Então, tem um repertório que é você ir se esbaldando, você se espalhando pela literatura, né? Você perceber que crianças no primeiro, no segundo ano já seguem um autor, né? Já conhecem as coleções, já sabem definir preferências, tem repertório. Só é possível escolher quem tem repertório. E vocabulário, que é a questão da linguagem como próximo, que é contato com a linguagem escrita. Atitude de ouvinte, comentava há pouco aquela roda que a gente ouviu, um falando por cima do outro, que é um pouco isso mesmo, né, que acontece nos grupos e ao mesmo tempo tem algo que é uma característica das rodas de leitura, que é você ouvir, né, que é você se dedica ali, você se dedica a acompanhar aquela história. Isso se aprende a fazer, não é uma coisa inata, né? Você vai construindo esse momento com as crianças, né? Ter essa atitude desse momento nobre da rotina. Então, não é se der tempo a gente ler, porque isso é uma questão que a gente gostaria cada vez de afastar a literatura desse lugar, que é se der tempo a gente lê uma historinha, né? Ou então, eu não tenho nada para fazer, vou ler. É outra coisa, é outro lugar. Olha, se der tempo, a gente vai fazer uma conta. Estou brincando, matemática também é importante, mas enfim. É muito nesse lugar nobre, né, de que a gente aprende sim lendo com as crianças, lendo com os jovens. A gente está falando das crianças, mas isso deveria ter uma continuidade, né? Uma das coisas que eu sempre recomendo, para mim, eu fiquei um tempo sem, né? Eu sempre fui muito leitora, mas eu fiquei um tempo, assim, lia só coisas muito contemporâneas e tal. E queria rever alguns autores, eu não conseguia fazer sozinha. Eu fui atrás de grupos de leitura e faz anos que eu faço parte desses grupos, que é o que cabe na vida, né? Às vezes eu consigo quinzenalmente, às vezes mensalmente, mas eu estou lendo livros com a ajuda com essa leitura colaborativa, coletivizada, que é outro ganho, né? Das vozes. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente faz bem na escola e depois, principalmente com os menores, depois abandona. A criança aprende também a descobrir coisas que sozinha, né, no fato de fazer junto, acabei de falar, não teria acesso, o que ajuda a expandir a imaginação.
Desenvolve comportamentos leitores e aqui de novo a entrada na cultura do escrito. O que são esses comportamentos? O que é saber que existe autor? O que é saber que existe prefácio? Né, que eu posso, que tem capítulos, que os livros se comportam, né, tem uma estrutura diferente, que existem tipos particulares de discurso, dependendo se é um poema, se é prosa, né, como que ele se organiza. Aprende que aqueles signos comunicam algo, uma história. E isso eu me lembrei também que quando a gente falava, por que ela quer sempre ouvir a mesma história? Então tem essa dimensão que a gente trouxe aqui, que eu acho super justifica e responde. E tem uma dimensão que quem traz é a Emília Ferreiro, num texto que é muito bacana, que é o Intérpretes, Interpretantes e Interpretação. E nesse texto ela fala que as crianças, elas, à medida que vão ouvindo textos, o mesmo texto, com as mesmas palavras, na mesma ordem, elas vão percebendo que a escrita fixa a língua. Então, é como se aquela história ela é reapresentada com aquela linguagem, com aquelas palavras. Tanto que as situações, eu não sei se vocês já viveram isso, mas de você pular uma parte, suprimir um parágrafo, né? Você fala, só estou lendo os 3 porquinhos, e a criança fala, não, ele não falou assim, está escrito de outro jeito. Isso já aconteceu algumas vezes comigo e é uma experiência muito bacana, porque as crianças estão ali interessadas também nessa questão de como é que a língua ela se organiza, né? De como que ela se apresenta e que a escrita fixa a língua. É bonito isso, né? Bia, queria completar isso que você falou, dentro da história da repetição, que a gente tem que pensar que para as crianças pequenas tudo é muito novo, né? Tudo que está acontecendo é novidade. Então, poder reconhecer alguma coisa como já aprendida é importante. Então, quando ela te corrige, fala, não, porque não falou isso, falou outra coisa, é assim, ai, que bom que alguma coisa permanece igual nessa vida, porque todo dia eu estou crescendo, todo dia tem uma pessoa nova na minha vida, todo dia tem um aprendizado novo, mas tem alguma coisa aqui naquele livro que permanece. Tem essa dimensão também. Muito legal, Teca, muito bom também, é isso. Então, por vários motivos, por isso que a gente precisa ter essa escuta atenta quando as crianças falam que querem a mesma história, não à toa, né? E aprende a fazer inferências, que essa é uma habilidade que é complexa, que é uma habilidade importantíssima, né, na vida de um leitor, que é entender o que outra, né, não só antecipar, inferir significados, sentidos, mas cada vez que ele tem mais oportunidade de fazer inferências, elas vão se tornando mais complexas, né? Bom, vamos terminando aqui. Acho que as crianças ainda como argumentos aqui da potência da leitura, aprendem a ter empatia com a dor e a alegria humanas, aprende sobre o outro, aprende valores e ética humanos, né? Não no sentido da moral, mas o que faz parte do humano. E esse ponto é bem importante. A gente não está aqui nessa defesa de histórias moralizantes, né? Que tenham ali aquela coisa explicitada, esse é o mal, isso não pode fazer, esse é o bem, esse é o que. As histórias, as boas histórias, que são os contos, né? Se for pensar só nos grandes contos, aí nos Grimm, Perrault, né? Nesses que permanecem não à toa como clássicos, eles têm a questão do mal, do bem, então muito presentes, as relações, a ética. Só que tem essa complexidade bonita da história, da narrativa, justamente para, considerando um leitor potente, né? E isso a gente não pode nunca perder de vista, né? Como é que a gente vê e concebe nosso aluno, nossa criança, né, como potente, capaz de inferir, capaz de compreender. Se não vai compreender sozinho nesse momento, com a mediação ele compreende. Então, acho bem importante. Olha, eu vou seguir aqui. A gente tinha separado um videozinho, o problema é que o áudio não está tão bom, mas era um exemplo de uma situação de leitura, do depois da leitura. É mais vou mencionar aqui como
uma recomendação, né? Como assim, acho que para valorizar esse momento do depois da leitura, quando a gente termina de ler, e não para saber se as crianças prestaram atenção, mas muito nessa linha do que a gente vem trazendo da conversa, de um espaço para ouvir as crianças, das partes que parece que elas mais gostaram, se elas gostariam que a gente repetisse algum trecho, se elas gostariam de comentar algo, né? E isso é uma coisa que também se aprende. No começo as crianças não sabem fazer isso, não sabem que expectativa que ela tem, né? Que a professora tem quando ela me pergunta isso. Então, nosso modelo, né? A possibilidade da gente começar a disparar essa conversa, né? E falar, olha, eu vou dizer para vocês que tem um trecho aqui que eu adoro, e vou voltar numa parte aqui, ou faz uma pergunta. Então, é um momento poderoso para a formação de leitores. E essa tela que vocês estão vendo aqui é uma ideia, nessa linha de compartilhar possibilidades que a gente vem trazendo. Isso foi uma ideia de uma colega nossa, do Avisalá, que fez há alguns anos esse projeto no ProSaber, que é uma escola super bacana em Paraisópolis, e a proposta foi de organizar os títulos que as crianças iam lendo com a professora num cartaz, né? Eu já ouvi a Ju que falou no começo do leituraço, né? Eu estou entendendo que essas modalidades são presentes aí nas escolas, o que é muito bacana, e essa é mais uma possibilidade, que assim, é a gente fazer um registro daqueles livros, daquelas histórias que a gente leu junto, né? Porque também é uma forma identitária de marcar a nossa relação pelas histórias. E ela foi adiante, porque ela combinou com as crianças que depois da leitura de 100 livros, eles fariam uma festa, que seria a festa dos 100 livros. A gente gostou muito dessa ideia, a gente acabou disseminando por muitos lugares, porque a gente faz muitas festas, né? Nas nossas creches, escolas, de muitas coisas. E por que não dos livros? E dos livros que a gente leu, que a gente compartilhou, enfim. Então, eu queria trazer essa ideia nesse momento que a gente não consegue circular livros por conta da dificuldade de higienização, mas a gente consegue ler para as crianças, né, isso pensando num retorno, e fazer essa lista com elas, né, compartilhando as histórias lidas. Eu vou terminar aqui nos slides para deixar de compartilhar e a gente encerrando aqui. Bom, o fórum dessa semana, né, gente, a gente começou hoje compartilhando da semana do encontro anterior, e o dessa semana a gente queria aqui deixar a proposta, mas começando com uma linda citação do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ele diz que a vida não é o que a gente viveu, mas é como a gente lembra e pode narrar, né? Acho que nada mais preciso do que o que a gente vem vivendo. Então, é o seguinte, nos 2 últimos encontros, trouxemos algumas possibilidades para criar narrativas com as crianças. Leitura de histórias, o projeto Morrinhos, as bordadeiras, envolvendo as famílias, e a árvore dos desejos. Considerando as práticas de linguagem, compartilho aqui outras ideias e exemplos para ajudarmos as crianças a narrarem esse período. É isso, a Teca fez uma coisa linda que eu esqueci de comentar, mas os slides todos foram, não sei se vocês repararam, foram ilustrados, né, por bordados desse grupo que a gente trouxe na ampliação cultural, das bordadeiras do Jequitinhonha, e tem uma relação com o assunto aqui. É muito lindo. Vamos lá. Eu gostei muito mesmo, Teca, você ter usado o bordado, porque numa era tão tecnológica, a máquina faz coisas incríveis, mas nada como as mãos, né? E aí eu percebi mesmo, entre um slide e o outro, a similaridade, né? Então, isso tem uma riqueza que a máquina, que a tecnologia não consegue pôr. Tem que ser mão humana mesmo. Parabéns, ficaram lindos. Legal. Bom, tem muita coisa. Fica o convite para vocês entrarem aí no site das bordadeiras. Eu tinha até separado 2 vídeos, mas a gente viu que não ia dar tempo. Então, vocês fuçem, que tem coisas legais.
Queria reforçar o que a Bia leu sobre o fórum, né? A gente hoje fez uma síntese do primeiro fórum, claro que muita gente acabou ficando de fora, porque a gente pegou alguns exemplos para a gente dar um panorama, e muita gente disse que não conseguiu ainda compartilhar, escrever lá. Então, nossa proposta continua, não precisa voltar para o Fórum 1, vamos a partir do segundo, porque continua sendo a mesma coisa, de propostas que vocês estão imaginando, pensando, para compartilhar com as crianças. Então, agora o foco é maior nas crianças, né? O que a gente vai dar para elas, para as famílias e para os funcionários. É isso, gente. Acho que a gente vai terminando, né? Terminamos aqui o tempo. A gente sabe que tem muita reflexão ainda, mas nesse tempo acho que tem provocações, né? Tem provocações, tem ideias e tem sido muito bom esse diálogo com vocês. Participar aqui mesmo, né, no fórum é uma possibilidade, mas aqui no encontro, ouvir vocês e esse diálogo tem sido muito importante para a gente também. Muito obrigada, gente. Uma boa semana. Gente. Força aí para todos. Bom Dia das Crianças. Tchau, tchau. Dia dos professores.